Meus irmãos, muito boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus e ver o que Deus tem preparado para nós nesta noite. Amém? Abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Nesta noite vamos dar enfoque especial ao versículo 1 e passar um pouco aí pelo versículo 2 também. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Leamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta noite que faremos menção da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude esclarecendo ao nosso entendimento e nos dando disposição para também aplicar em nossas vidas. Amém. Meus irmãos, um capítulo muito conhecido, também muito pregado, a carta, como um todo, a carta de Paulo aos Romanos, tem muito a nos falar sobre o culto que agrada ao Senhor. E Paulo, quando escreveu esta carta, ele começa falando sobre a justiça de Deus revelada nos céus, castigando aqueles que não o reconheciam como Deus e não o adoravam como Deus. Depois ele fala sobre a corrupção em geral, tanto de judeus quanto de gentios. Ele divide esses dois grupos que representou a humanidade e representa ainda de uma certa forma, de uma maneira bíblica. Falou sobre a corrupção geral de todos os homens, os gentios que não tinham a lei, mas pela manifestação de Deus, a natureza, eles não queriam reconhecer a Deus como Deus e não adoraram como Deus e nem glorificaram como Deus. E os judeus que, embora tivessem lei, não tinham a capacidade de cumpri-la. Então essa é a corrupção geral. Ele também nos apresenta a justificação que tivemos em Cristo, a salvação pela fé em Cristo, a glorificação de nossos corpos, a adoção mediante o Espírito Santo, e a misericórdia que ele teve sobre os eleitos, e a fidelidade dele à sua promessa. Ou seja, então chega no capítulo 12, então ele diz: rogo-vos, irmãos, que apresenteis pelas misericórdias de Deus o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então há uma mudança de enfoque. Do capítulo 1 ao 11, ele apresenta tudo aquilo que Deus nos deu. No capítulo 12 em diante, até o 15, por exemplo, ele agora passa a escrever o que devemos dar a Deus à luz dessa misericórdia. E ele roga que nós dê algo muito específico, que é o nosso corpo, escrevendo: pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então vamos falar sobre esse culto racional, que é o culto que agrada a Deus, onde o tema é redescobrindo o culto que agrada a Deus. Amém? Ele começa escrevendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo aqui se coloca como um exímio intercessor, como alguém que foi tocado profundamente pela misericórdia de Deus e deseja que os ouvintes também experimentem
essa misericórdia. E quando ele fala misericórdia de Deus, ela tem um sentido interessante. Significa entranhas. Como se fosse uma paixão, um amor visceral, que se usa essa expressão visceral por causa das entranhas, que no sentido figurado significava nossos sentimentos mais ocultos, ou as nossas paixões mais profundas. Paulo escreve: amai-vos uns aos outros com entranhas de misericórdia. Isso na cultura judaica era muito presente, essa ideia de entranhas, que significa paixões profundas. O salmista, por exemplo, escreve: Deus examina as minhas entranhas e os meus rins, no sentido literal ali da língua original, que em outras traduções é traduzida como Deus examina o meu interior, os meus sentimentos mais profundos. Deus, com entranhas profundas, com sentimentos profundos, com paixão que Ele teve por mim e por você. E é por essa compaixão, é por esse sentimento profundo que Paulo roga. E a exortação de Paulo remete aí ao sistema de culto judaico, onde Deus ordena sacrifícios de animais, imolações de animais, ofertas de comidas, de cereais e incensos. E Deus, ele considera o culto como parte central da vida do povo. Aliás, foi isso que ele falou para o faraó: Faraó, deixa o meu povo ir. Para quê? Para que eles celebrem uma festa a mim no deserto. Deixe o povo ir, para que eles ofereçam sacrifícios. Deixe o povo ir, para que eles me sirvam. Deus estava dizendo que o objetivo, a razão da libertação seria o culto. Então, para que o povo seria libertado? Para cultuar o Senhor. Então, isso também nos ensina que só podemos servir a Deus de fato, de maneira adequada, em espírito e em verdade, quando somos libertos dos nossos pecados, quando somos redimidos por Cristo, quando há arrependimento sincero no coração, como se Deus estivesse dizendo: como não? Ele está dizendo: agora que vocês foram libertos do pecado, agora que vocês serviam a injustiça, agora ofereçam seus corpos como instrumento de justiça. Ele fala isso lá em Romanos capítulo 6. Romanos 6, 13. Nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Ou seja, se antes vocês serviam a iniquidade, à luz da misericórdia de Deus, à luz de tudo o que Deus te deu, qual deve ser a sua postura? Agora que você sabe que Deus escolheu te olhar com olhos de misericórdia, com paixões profundas, com sentimento visceral, qual deve ser a sua postura diante desse feito tão grandioso? Se entregar a Deus, entregar os nossos corpos ao Senhor. E Deus, ele estabeleceu esse sistema de sacrifícios, é uma forma provisória de cultuá-lo. Porque se há animais que necessite fazer mediação entre Deus e o ser humano, significa que o ser humano precisa de um mediador que lhe corresponda. E o mediador deve ser um homem. E esse homem, é claro, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nem sempre foi assim. Porque facilmente o homem poderia, como aconteceu, o homem caiu no mero formalismo. Por quê? É mais fácil a gente colocar um animal sobre o altar e imolá-lo do que lutar contra o pecado. É mais fácil nós virmos ao culto do que lutar contra o pecado. É mais fácil nós darmos os dízimos do que de fato lutar contra o pecado. É mais fácil nós se batizarmos do
que lutarmos contra o pecado. Era mais fácil aos judeus praticar a circuncisão do que lutar contra o pecado. Ou seja, tudo aquilo acabava no mero formalismo. Não tinha uma espiritualidade verdadeira. Eles não tinham uma piedade verdadeira. E foi isso que os profetas, eles mencionaram diversas vezes. Eles denunciavam diversas vezes o mero formalismo do povo, dos sacerdotes, dos levitas, porque eles se aproximavam de Deus com os lábios, mas o coração estava completamente distante. E Deus disse assim: olha, eu não vou aceitar os seus sacrifícios, eu não vou me agradar do sacrifício de vocês. Ao contrário, os sacrifícios imperfeitos que vocês estão me oferecendo vão servir de cálice que encherá a medida até que eu derramarei sobre vocês. Os profetas diversas vezes falaram a respeito disso, e nem sempre foi assim. Deus, quando mesmo instituindo o conjunto de regulamentos, de leis e ofertas, ele disse: olhe, circuncidem o prepúcio do vosso coração. Quando Salomão decidiu, estava ali construindo o templo, Deus disse a Salomão: ó Salomão, esse templo aí que você está construindo, se você permanecer fiel à minha aliança, se você andar nos meus caminhos, eu habitarei entre o povo. Ou seja, não era a questão meramente externa que movia a ação divina, o benefício divino, mas não, era a transformação interior. E o povo, diversas vezes, caía no mero formalismo, no mero ato externo. Então eles, ao invés de colocar a fé no Senhor e viver uma vida piedosa, a eficácia do sacrifício estava em cumprir exatamente tudo aquilo que Deus estabeleceu. Eles tinham que estar ritualmente purificados, tinha que cumprir cada passo, e ali eles obteriam um favor divino. Ou seja, a eficácia estava no mero formalismo, no mero cumprimento de regras, e não no coração arrependido. Voltando aqui para o Deus. Por isso que ele fala: apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício. Agora, vamos olhar mais de perto o significado dessas qualidades: vivo, santo e agradável. Apresentei por sacrifício vivo. No capítulo anterior, em Romanos, se eu não me engano, Paulo ele fala que Deus nos deu o seu Espírito, que mediante o Espírito ele vivificou os nossos corpos. Mediante o Espírito Santo ele vivifica os nossos corpos. E o Espírito Santo é a fonte, é o princípio da vida eterna, da vida espiritual, da vida de Cristo. Portanto, Paulo está falando para alguém que já foi redimido por Cristo, que teve seus pecados perdoados, que recebeu o Espírito Santo, o selo da promessa. Então, um sacrifício vivo, um corpo vivo, é aquele que tomou para si a promessa do Espírito Santo, que foi selado por Deus ao ouvir a palavra do Evangelho. Não apenas um sacrifício, um corpo vivo, ele também exige um corpo santo. Um corpo santo é um corpo consagrado ao Senhor. E por que ele é santo? Por causa do caráter do Espírito, Espírito Santo. Agora, o corpo também pertence a Deus. Isso é antecipado em Romanos 6, como já mencionamos brevemente. Lá em Romanos 6 está escrito: portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregai os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos, ou seja, santificai-vos, separem para Deus como quem foste levantado da morte. Se antes oferecemos o nosso corpo totalmente ao pecado, agora ele serve como instrumento de justiça. Frequentemente a Bíblia menciona os membros dos nossos corpos indo em direção contrária à vontade de Deus. Por quê?
As Escrituras não descrevem o pecado apenas como um ato isolado, mas como uma força ativa que se opõe constantemente contra o Senhor. Ela fala de mãos, pés, mente, coração, mãos que fazem o mal, pés que se apressam para a prática da iniquidade, olhos altivos, línguas mentirosas. Até mesmo em Romanos 3, Paulo escreve: suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar o sangue. Ou seja, todos os membros dos nossos corpos foram contaminados pelo pecado. O corpo em si ele não é mau, mas ele vai na corrente daquele que o domina, ou o pecado para a perdição, ou a justiça para a salvação. Então, se antes os nossos pés serviam para pular o carnaval, para ir atrás do trio de artistas famosos, agora servem para fazer aquilo que Paulo escreve em Efésios, para a preparação do Evangelho da Paz, calçar os vossos pés para isso. Se as nossas mãos serviam para furtar, ou serviam para praticar iniquidade, agora servem para levantar as mãos, glorificar o nome do Senhor, interceder em favor de todos os homens. Se os nossos olhos serviam para fazer aquilo que não glorifica ao Senhor, para ter cobiça com os olhos, agora servem para olhar para os céus, clamar o nome de Deus, olhar as maravilhas, contemplar a glória do Senhor e sempre vigiando os olhos, porque os olhos é o espelho da alma, como disse o Senhor. Amém. Se a nossa boca servia para derrubar o próximo, hoje serve para falar aquilo que edifica, serve para dar glórias a Deus, serve para edificar o próximo, serve para adorar ao nome do Senhor. Todo o nosso corpo físico hoje deve servir à justiça, deve servir ao Senhor. Por quê? Por causa das suas misericórdias. Deu água. E o resultado de ser vivo e santo é o que torna agradável ao Senhor. É agradável porque é vivo e é santo. Essa é a condição do corpo que agrada ao Senhor. Ele foi liberto, foi separado, totalmente consagrado ao Senhor, totalmente consagrado. E Deus se agrada desse sacrifício. Esse termo agradável me lembra quando o sacrifício subia como cheiro suave às narinas de Deus. E Deus se agradava, porque emitia um cheiro suave. Não porque a substância emitia um cheiro bom, não porque a gordura dos animais tinha um cheiro ótimo, mas é porque ele estava disposto a se agradar daquele sacrifício. Não é o seu Rexona, não é o seu Malbec, não é o seu caiaque, não é esse cheiro que você, ou mau cheiro, não sei, que você emite, que agrada a Deus, mas é a sua condição de ser santo. Amém. O Senhor disse em Coríntios que nós somos como um bom perfume de Cristo. Ou seja, não é por causa de você, é por causa de Cristo que está em você. Não há nada em você que possa agradar as narinas do Senhor se Cristo não for formado em você. O Senhor fala em Romanos que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Recebemos bênçãos do Senhor. Agradamos mais a Deus quando Ele vê seu Filho em você. Amém. Isso e essa é a vontade de Deus. Então esse é o nosso culto racional. Quando entregamos os nossos corpos ao Senhor, vivo, santo e agradável, é o nosso culto racional. Ou seja, é um culto lógico. Não lógico para a gente, mas lógico para Deus.
É um culto dentro de uma perspectiva divina. É como Deus ele quer ser adorado. Paulo está aqui estabelecendo uma distinção entre aquilo que é emocional e aquilo que é racional. Ao contrário, as nossas emoções também precisam ser redimidas, porque elas antes serviam para a ira, para machucar o próximo, para levar a gente aonde Deus não está. Hoje as nossas emoções foram redimidas e devem servir para servirmos a Deus com alegria, com emoção, com paixão, com intensidade, com fervor. E o exemplo maior disso é o nosso Senhor Jesus Cristo, que durante a ceia ele disse: este é o meu corpo que foi entregue por vós. Jesus literalmente entregou o seu corpo em favor de nossas vidas, em favor de nossas vidas. Jesus Cristo ele enfrentou a morte vergonhosa. Ele enfrentou a morte muito vergonhosa. Ele ignorou a vergonha. Ele ignorou que as pessoas estavam dizendo: desça daí, se você é Deus. Ele ignorou tudo isso. E ele é o nosso mestre. Amém. Ele é o nosso líder. Olhe para Jesus. Se inspire em Jesus. Não como uma referência externa, mas uma vida que ele já te deu, que é o Espírito Santo. E Cristo está em você e você pode fazer isso, porque você já foi liberto. Então, desfrute essa bênção que ele já te deu. Tome posse dessa bênção que o Senhor já te deu. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o culto racional é um culto que faz sentido para Deus. É um culto consciente dessa misericórdia divina. Amém. Quando cultuamos a Deus com a nossa consciência, quando cultuamos ao Senhor, fundamentado na misericórdia que Ele já nos ofereceu, aquilo redunda em glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, um culto que agrada ao Senhor é aquele onde é mediado por Jesus Cristo, onde o homem, uma vez resgatado por Cristo, agora ele serve completamente de todo o coração ao Senhor. Nesse sentido, se antes se ofereciam sacrifícios de animais, hoje o sacrifício, a oferta é o nosso corpo. Significa então que a vida cristã é um culto que nunca termina. Amém. Aonde estiver o nosso corpo, ali está o altar, pelo qual devemos entregar ao Senhor. Glória a Deus. Seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer circunstância, em qualquer contexto, ali deve haver um culto a Deus. Quando você está meditando na palavra de Deus, ou preparando algum estudo, algum sermão, você está prestando culto ao Senhor. Quando você decide vir à igreja, limpar, fazer faxina, limpar o piso, lavar o banheiro, você está prestando um culto ao Senhor. Amém. Quando você decide estar entre os irmãos, por aquilo que Deus fez com você, estar em comunhão, você está prestando culto ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Um culto verdadeiro começa quando você atravessa aquela porta. Ali o seu culto começa, pois aqui é muito fácil prestar um culto ao Senhor, mas lá fora é o nosso campo. E o Senhor disse: eu não quero que vos tire do mundo. Então é no mundo, em trevas, que nós devemos frutificar. Porque a luz não brilha aonde já tem luz. A luz brilha nas trevas. É ali que o Senhor quer nos colocar e nos transformar. Então, se nós vivermos uma vida lá fora completamente coerente com a palavra de Deus, com a misericórdia que Deus nos outorgou, quando vemos aqui, levantamos as nossas mãos, cantamos os cânticos, damos glória, não estamos cultuando a Deus, estamos apenas ensinando. Mas Deus ele não quer ensinação, meus irmãos. Ele quer um culto verdadeiro. O Senhor Jesus disse: os verdadeiros adoradores
adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus, Ele sonda os nossos corações. Não adianta, não podemos manipular as emoções, não podemos manipular as ações do Senhor, não podemos manipular a Deus, pois Ele vê todas as coisas. E se Ele vê todas as coisas, deve produzir temor em nossos corações. Amém. Pois Ele não tolera encenações e teatros. Ele quer o seu coração com toda a sinceridade. Amém. Pois a nossa vida é um culto ao Senhor. E se Deus Ele não tem, se Ele não tem o nosso tempo, se Ele não tem a nossa juventude, se Ele não tem os nossos dias, se Ele não tem a nossa devoção, Ele também não terá o nosso culto. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a prestar um culto verdadeiro ao Senhor, um culto que agrada a Deus. Gostaria de aplicar este sermão. Se somos sacrifício vivo, então o altar, ele nos acompanha. Não limite o seu culto ao dia de hoje, ao dia de domingo. Honre a Deus com seu corpo, com suas mãos, com seus olhos, no trabalho, nos seus relacionamentos, na forma como trata os seus amigos, na forma como trata também a sua esposa, como trata seus colegas, como trata os seus vizinhos. O culto continua quando atravessamos a porta, quando tudo aqui se apaga, quando o pregador desce do púlpito, quando a Bíblia se fecha. O culto continua, não termina. O culto continua. A vida cristã é uma celebração espiritual. Amém. Se o culto é racional, que também tem a ver com ser consciente, ser intencional, também seja intencional na santidade. Santo e agradável não é uma coisa automática, é um chamado à consagração, é um chamado à separação. O seu corpo foi consagrado ao Senhor. Amém. Paulo escreve em Coríntios: glorifique a Deus também com os vossos corpos. Por isso evite o pecado, não apenas por medo do castigo, mas porque você foi separado por Deus. Amém. Não entregue os seus olhos à pornografia, suas mãos à injustiça, sua boca à fofoca. Cada parte do nosso corpo, cada parte foi feita para glorificar o Senhor. Glória a Deus. Não tente agradar a Deus sem arrependimento, pois o corpo deve ser vivo, santo e agradável a Deus. Pois Deus não se agrada de sacrifício feito por corações mortos, meus irmãos. Não tente manipular a Deus com ofertas, com dízimos. Não tente manipular a Deus com louvores. Não tente manipular a Deus com orações vazias enquanto vive em rebeldia. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer o nosso coração antes da sua oferta. Glória a Deus. Agradeça a Deus pelas misericórdias recebidas, pois a motivação do sacrifício é a misericórdia e não a culpa. O culto cristão nasce da gratidão e não da cobrança. Então agradeça a Deus todos os dias pela misericórdia que Ele te deu. Amém. E a expressão do seu agradecimento será de fato confirmada quando você entregar toda a sua vida, alma, o seu corpo e também a sua mente, como ele fala no versículo 2, aí já a gente pode falar em outro momento, a Deus. Entregue todo o seu ser ao Senhor, pois você foi comprado por preço muito alto. Glória a Deus. Todo o seu corpo pertence a Deus. Amém. Todo o seu corpo pertence ao Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Que tenhamos Jesus Cristo como o maior exemplo. Ele entregou todo o seu corpo a Deus e agradou a Deus com ele. Que o nosso corpo sirva para a glória de Deus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos orar em nome de Jesus.
Deus, nós te amamos, ó Senhor, porque o Senhor nos resgatou com braço forte. Deus, o Senhor nos resgatou com poder, com sabedoria, ó Senhor, um plano que foi traçado antes da fundação do mundo. O Senhor é muito sábio e profundo, Senhor, a tua sabedoria. Pai, obrigado pelas misericórdias recebidas. Misericórdia que em Cristo, Senhor, nos outorgou. Deus nos dê disposição, pelo poder do Espírito Santo, a viver uma vida que agrade ao Senhor, pois entregamos os nossos corpos a Ti, Pai. Nos ajude a viver conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém.